paz, povo! Mais um vídeo do canal, sábado. Se você ainda não assistiu o vídeo de ontem, eu te convido a pausar esse vídeo e ir para o vídeo de ontem para você entender o vídeo de hoje. Ontem eu falei sobre o poder de Deus na nossa vida, né? Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, quando nos arrependemos dos nossos pecados, e lá ele começa a fazer o seu poder, né? A se aperfeiçoar nas nossas fraquezas e nos fazer forte. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as boas obras de Deus na nossa vida. E você, por um acaso, já parou para pensar que você é uma boa obra de Deus? Sim, eu te convido a, antes da gente começar a falar desse assunto, a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis 1:31. Vai falar assim: E viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde, a manhã e o dia sexto. Ali vai dizer que tudo que ele fez naquele dia, ele viu que era muito bom. E vai falar assim, ó, lá no versículo 27, ainda do capítulo 1, vai falar: E criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E ele vai terminar o versículo 31 falando que viu que tudo que ele tinha feito naquele dia era bom. Então, quando ele criou a humanidade, o ser humano, ele viu que era muito bom. Então, eu te convido a primeiro a se olhar e a ver que você é uma boa obra de Deus. Sobre esse vídeo, o texto principal que eu vou falar vai estar lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Vai falar assim: E disto tenho certeza, aquele que começou a boa obra em vós, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ontem eu falei um pouquinho sobre o poder de Deus e a gente deixar ser levado pelo poder de Deus. E quando eu falo ali, eu olho as minhas anotações, ali em Filipenses vai falar que Deus vai terminar até a boa obra. Se ele começou uma boa obra em nós, até o dia que ele vier, ele vai completar e vai terminar essa boa obra. E eu queria que você lesse comigo lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12 e no 17. No 12 vai estar escrito assim: Portanto, assim como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. E no 17 vai estar assim: Pois se pela transgressão de um a morte reinou por causa desse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Se a queda foi por Adão, né, o pecado, e a Bíblia fala que onde há pecado há morte, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, volta a ter vida aonde habitou o pecado. E então a gente se arrepende daquilo que a gente fazia e a gente não volta mais a fazer porque a gente se arrependeu. E a gente entende que quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, a gente não pode mais voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes. E ali vai dizer que se por um homem teve a morte, teve queda, por um homem, que é Jesus Cristo, quando se entregou na cruz pelos nossos pecados, também vai ter vida. E vida em abundância. E quando ele fala sobre terminar a boa obra, eu já disse aqui no início para você pensar que você já é a boa obra de Deus, já é uma boa obra de Cristo. Mas a gente também não veio aqui só para receber conhecimento e também não fazer a obra. Só que Deus, ele quer fazer a obra tão perfeita, vai falar em Filipenses, que
ele vai terminar a sua boa obra até o dia que Cristo Jesus voltar. Só que ele não vai fazer essa boa obra de qualquer jeito. Então, não tem como Deus fazer uma boa obra através de mim se eu não me vejo e não faço aquilo que eu falei em Filipenses 4 ontem, de fazer a verdade, de fazer a justiça de Deus. Vai estar, eu vou abrir aqui para vocês, vai estar lá em Filipenses 4, vou relembrar aqui com vocês. Eu abro aqui pelo computador. Ó, vai estar lá em Filipenses 4, no versículo 8. E vai falar assim, ó. Finalmente, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algo digno de elogio, nisto pensai. Então ali você vai fazer tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, né? Se há alguma virtude, se há algum bem, se há algo bom naquilo, é digno de elogio e é digno de você pensar. Mas ali quando fala também que é digno de elogio, não que seja elogio meu, mas elogio de Deus, porque quando eu me encontrava morto pelo pecado, quem me deu vida foi Ele. E deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra gente lembrar. Eu vou ter falado lá de Romanos, quando eu falei de que um homem nos trouxe morte, que foi Adão, né, pela queda. E também Jesus Cristo, quando se entregou na cruz, nos trouxe vida por trazer sua misericórdia, sua graça, o seu perdão pelos nossos pecados. Mas tem gente que às vezes, mesmo aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, vivendo às vezes uma vida na igreja, ainda fica relembrando e se martirizando pelo pecado. Eu queria te lembrar que Deus, Ele joga os seus pecados que você cometeu antes de você aceitar Jesus no mar do esquecimento. Ele não vai trazer mais aquilo à tona para te lembrar de quem você era no passado. Você vai usar aquilo para se lembrar como aprendizado para não fazer mais. Mas não para ficar triste, repensando e talvez até voltar a cometê-los. Porque isso quem faz é o diabo, não é Deus. É ele que faz você se lembrar de quem que você era e você ficar triste e talvez ainda pensar que você ainda precisa daquela vida antiga. Mas Deus, Ele te lembra que você é a boa obra, que você foi algo feito perfeitamente por Ele e que Ele tem vida para você. E lá em Gênesis 1:31, como eu falei, quando Ele criou, Ele viu que era bom. Então não tem como você se olhar e dizer que você não é uma boa obra de Deus, porque foi Ele quem disse que você era algo bom, foi Ele quem te fez, foi Ele quem te criou. E Deus, Ele quer cumprir sim a boa obra dele em você, mas você tem que ter a atitude para descobrir quais são os projetos para Deus na sua vida, entender as suas promessas, e isso tudo você vai achar na palavra, e querer viver uma vida com Deus. Porque Deus não vai fazer uma boa obra de qualquer jeito, Ele não vai fazer nada de qualquer jeito através da tua vida. E ontem eu falei sobre o poder de Deus. Então, Deus não vai fazer a boa obra se eu quiser continuar no controle. Afinal, se eu tiver no controle e não Deus na minha vida, a boa obra não vai ser dele, vai ser minha. E vai acontecer que às vezes você vai dizer assim, não aconteceu perfeito. Sim, porque você não deixou com que Deus agisse da boa forma que Ele faz, das boas obras que Ele tem para tua vida. Eu anotei ali que todos nós temos processos, ontem eu falei disso, todos nós temos cada dia um processo diferente e ninguém é igual. E Ele cada dia traz, né? A palavra mesmo fala que cada dia traz o seu mal.
mas as nossas atitudes diante de Deus que vai dizer que vida nós estamos vivendo. Se estamos vivendo e tentando viver a boa obra de Deus ou a nossa boa obra e a nossa vontade. Então a minha dica para esse vídeo de hoje, falando através da palavra de Cristo, é que você deixe que Deus faça a boa obra dele na sua vida. Que você deixe que o poder dele entre na sua vida como você aceitou ele naquele dia, quando você fez a oração aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que você deixa que ele faça parte dele, que ele tome o controle da sua vida. Que você não fique desesperado, que você não acorde todos os dias pensando no que vai acontecer amanhã, no que vai acontecer semana que vem. Que você não tenha uma vida ansiosa, porque a ansiedade não vem de Deus. Eu já falei em outros vídeos aqui que eu já tive problemas com crise de ansiedade. E eu acredito sim que a cura vem de Deus e que Ele tudo pode fazer. Mas se eu deixar com que Ele faça conforme o seu controle, conforme a sua boa obra. Não vai ser eu colocando o meu controle, a minha vontade, que Ele vai agir. Ele vai agir conforme o poder dele. E eu tenho que entender que quem tem o poder e o controle na minha vida é Deus e não eu. Então a minha dica de hoje deixa Deus agir na sua vida, deixa com que Ele faça a boa obra e com que Ele tenha o poder plenamente na tua vida. Que Deus abençoe. Não esquece de se inscrever no canal, mandar esse vídeo para os seus amigos, para eles entenderem o poder e a boa obra de Cristo na vida deles e entender que todos nós somos a boa obra de Deus. Deus abençoe e até semana que vem.